Bom, nós queremos estou aqui fazendo esse vídeo e vou estar postando em alguns grupos aí de pessoas que na verdade fazem parte do nosso ministério e que nos ajudam, tá? Ou adquirindo material, ou nos ajudam também com patrocínio, pessoas que dão as suas ofertas, às vezes voluntárias, para manter o trabalho de ensino, de evangelismo e de divulgação da palavra de Deus, do evangelho, do reino. Eu quero declarar aqui que nós somos cristãos, né? Como cristãos, nós somos seguidores de Jesus Cristo. Então a nossa doutrina, ela baseia-se naquilo que pensava, naquilo que dizia, naquilo que fazia e naquilo que acreditava. Um homem chamado de Jesus Cristo, tá? O maior homem que pisou nesta terra, o maior sábio, o maior professor, o maior médico. Até aqueles que não acreditam que ele seja Deus têm a habilidade, né? E precisa se encurvar diante dele como o maior, tá? O maior em todos os sentidos. Nós somos cristãos, cremos em Jesus Cristo. Então os nossos princípios precisam ser cristãos. A nossa fala, a nossa crença, a nossa maneira de proceder precisa ser cristão, né? Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tem muita gente querendo que você imita outras pessoas, mas ele mesmo não quer imitar Jesus Cristo. Segundo, nós somos evangélicos protestantes. Por quê? Porque nós rompemos com a igreja tradicional que vinha desde o início, que é a igreja católica, por causa dos seus princípios éticos que naquela época, pelos nossos pais na fé, foram considerados como heresias, né? Foram considerados como atos, atitudes ou formas de crenças que não coindizia com a igreja primitiva, né? Então nós rompemos e nós somos evangélicos, né? Precisamos assumir esta responsabilidade de evangélicos, tá? Os evangélicos são aqueles que baseiam a sua fé, a sua crença, a sua conduta no evangelho. Evangelho é boas novas, tá? Notícia de salvação, de vida eterna, tá? O evangelho. Encontramos na Bíblia os 4 primeiros livros chamados de evangelhos. São eles Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles narram a biografia de Jesus Cristo, os atos de Jesus Cristo, tudo que está concernente a Jesus, porque Jesus, ele é o centro do evangelho. Jesus, ele é a peça principal do evangelho. Não pode haver evangelho sem Jesus Cristo. Não pode haver evangelho sem as ideias de Jesus, sem os pensamentos de Jesus. Não pode. Então, os 4 primeiros livros do Novo Testamento vai narrar isso, né? Mas toda a Bíblia, ela é o evangelho. Por quê? Porque, olha só, aquilo que Jesus fazia continuou no livro de Atos, por meio dos apóstolos, da igreja do Senhor Jesus. E Atos é apenas o início da história da igreja. Não é o fim, é o início. Paulo depois vai continuar. E a igreja está continuando até hoje. Por isso nós somos evangélicos, preste atenção. Precisamos ter a nossa vida baseada no que diz a Bíblia, a palavra de Deus, o evangelho. Não é no que diz pessoas, tá? Não é o que diz os homens, é no que diz
a palavra de Deus, o Evangelho. Nós precisamos ser guiados por líderes, por pessoas que Deus escolheu, que Deus separou. Mas tudo aquilo que contrapõe a palavra e ao Evangelho nos faz romper com qualquer coisa. Por isso nós rompemos com a Igreja Católica. Nós somos evangélicos hoje. Bom, mas nós também somos pentecostais, tá? Pentecostais. É interessante. Pentecostes não tem nada a ver com o dia de Pentecostes, né? O fato de sermos chamados pentecostais é porque a promessa do Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes, mas nada a ver uma coisa com a outra, tá? Nós somos pessoas que creem nos dons espirituais, tá? Nós somos pessoas que creem no batismo com o Espírito Santo, nos 9 dons listados na Bíblia, na revelação e na manifestação desses dons espirituais, que precisam acontecer no meio da igreja, que precisam acontecer no meio do povo de Deus. Nós precisamos entender que nós não somos evangélicos apenas protestantes. Sim, somos protestantes, mas somos pentecostais, tá? Acreditamos na doutrina do Espírito Santo. Pneumatologia é realidade para nós, é realidade. Nós acreditamos em revelações, em visões, em dons de profecias, tá? Mas nós entendemos que Pentecoste não é bagunça, como muitas pessoas pensam. Pentecoste é uma organização espiritual, tá? Pentecoste é o Espírito Santo em ação dentro da igreja, no meio do seu povo. Nós cremos e nós somos pentecostais. E precisamos portar como tais, como pentecostais. Cremos em revelação, não cremos em adivinhação. Cremos em revelação. Cremos em línguas estranhas concedidas pelo Espírito Santo. Mas não cremos em manipulação de palavras, tá? Nós sabemos que o Espírito Santo age com decência. Às vezes, muitas coisas nós não conseguimos e nem vamos conseguir explicar. Porque Deus não se explica e o Espírito Santo é Deus, tá? Eu vou gravar um vídeo sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas aqui eu estou falando apenas sobre um pouquinho do fundamento da nossa fé, tá? Eu vou colocar alguns vídeos aí falando sobre a nossa fé. E esse aqui é um deles, tá? Em quarto lugar, nós somos assembleianos. A Assembleia de Deus é a única denominação pentecostal que alcançou um século. E ela é nascida do primeiro movimento, é oriunda de um dos primeiros movimentos pentecostais, o movimento pentecostal da Rua Azusa. Todas as pessoas lembram de William Seymour, tá? Que veio de Jorge Parham. Daniel Berg veio para o Brasil, juntamente com Gunnar Vingre, e fundou as Assembleias de Deus. Eu estou falando de uma igreja que tem história. Eu estou falando de uma igreja que tem fundamentos. Eu estou falando de uma igreja que tem doutrinas. Eu estou falando de uma igreja que é um grande rio que transbordou nesse Brasil, nesse mundo, e jorra água para todos os lados. Eu estou falando da Assembleia de Deus neste momento. Nós somos a Assembleia de Deus, nós somos assembleianos, tá? No entanto, a Assembleia de Deus chega ao seu primeiro século, completo primeiro século, e muitas dúvidas podem aparecer, afinal de contas, é uma igreja pentecostal, tá? E todo Pentecoste, em todas as épocas de avivamento, houve controvérsias. Desde o início do século, houve controvérsias. E haverá controvérsias. Sempre haverá. Todas as vezes que houver um avivamento, vai haver controvérsias. Vai haver discussões. Vai haver dúvidas. E este é o maior avivamento da história. A Assembleia de Deus é o maior avivamento da história. Todas as outras igrejas pentecostais, todas as denominações pentecostais, ou quase todas, saíram da Assembleia de Deus.
foram influenciadas pela Assembleia de Deus, devem à Assembleia de Deus essa ajuda, porque a Assembleia de Deus visa ganhar almas para o Senhor Jesus. É bom entender que não se fala aqui de neopentecostais, se fala aqui de pentecostais com doutrinas sólidas, com conhecimentos sólidos, tá? Esta é a Assembleia de Deus. Aí as pessoas começaram a discutir muita coisa. Então, o que eu quero falar aqui hoje para a gente encerrar é que a Assembleia de Deus sempre teve um credo, com 14 itens, tá? E você precisa conhecer esse credo. Hoje foi acrescentado mais 2, tá? Foi acrescentados mais 2. Então a gente tem 16 itens em nosso credo. Uma comissão especial foi designada. E a Assembleia de Deus tem hoje a chamada declaração da nossa fé. Tá? Você precisa conhecer a declaração da nossa fé. Tá bom? Você precisa conhecer esse livro. Declaração da nossa fé. Você precisa comprar, você precisa adquirir. Se você é assembleiano, obreiro, cantor que canta, tá? Que louva o Senhor Jesus, você precisa adquirir esse livro. Declaração da nossa fé. Você precisa estudar esse livro. Se você prega, tá? É pregador, eu vejo muitos pregadores saindo por aí e tentando doutrinar, tentando passar conhecimento e falar assim, nós sabemos de onde nós viemos. E muitos não sabem nada, tá? Muitos não sabem. Não conhecem a história das Assembleias de Deus. Não sabem de onde vieram a Assembleia de Deus, tá? A gente tem um outro livro que você precisa adquirir e você precisa estudar para você saber o que é Pentecoste, tá? O que é Pentecoste? O dicionário, tá? O dicionário do movimento pentecostal. Tá velho já, né? É um dos primeiros. Você precisa conhecer aquilo que você prega, tá bom? Adquira a Bíblia de Estudo Pentecostal, tá? Adquira a Bíblia de Estudo Pentecostal. Porque nós vemos muitas pessoas falarem absurdos, falarem coisas que não convém ser dita nos púlpitos, tá? E enganar pessoas incautas, porque aqueles que vão aos cultos, aqueles que vão às conferências, aqueles que vão aos congressos, eles não têm o tempo e nem muito menos o tamanho da obrigação que nós temos como pregadores, como pastores, como líderes, tá? Podem até nos cobrar, mas nem sempre eles sabem o que eles estão cobrando. Então nós precisamos de ter essa responsabilidade, de conhecer, tá? Procure um núcleo teológico, faça um curso básico, no mínimo básico, tá? E você vai passar a ter uma capacidade maior para viver de acordo com a sua fé, de acordo com aquilo que você crê, tá? Nós não podemos ser levados por todo e qualquer vento de doutrina. Nós não podemos, tá bom? Então, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Esse vídeo, ele faz parte de uma série que a gente vai estar lançando. Talvez você está perguntando, mas por que isso? Eu tenho uma preocupação muito grande, tá? Com o Evangelho. Eu fui chamado para ajudar o Evangelho. Eu falei sobre a Assembleia de Deus. Eu sou pentecostal. Eu amo todas as denominações pentecostais. E a Assembleia de Deus não é uma igreja herética. Não é uma igreja que diz que só há salvação na Assembleia de Deus, não. Os nossos amigos de outras denominações, nós também vamos nos encontrar lá no céu, tá? Então, embora eu esteja falando para a Assembleia de Deus, esse curso é válido para você também, tá? Para você também, que tem a sua igreja livre, tá? Que tem a sua igreja independente. Você que é pastor da sua própria igreja, não é ligado a nenhuma outra igreja, tá? E sempre que a gente for fundar alguma coisa, a gente precisa fundar sobre a rocha. Eu gosto de dizer sempre que Jesus é este exemplo. Jesus começou o seu
o seu ministério e ele senta no Sermão da Montanha e ele vai pregar do capítulo 5 ao capítulo 6 de Mateus. Ele vai terminar o capítulo 6 dizendo assim: aqui compararei o reino dos céus. Eu vou comparar ao homem sábio e prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse, aquele que ouve estas minhas palavras. Logo em seguida ele vai falar do homem que edificou sua casa sobre a areia. Este, aquele que ouve e não pratica. Então eu fiquei pensando, mas quem é este homem sábio que Jesus está se comparando, ou comparando as pessoas que ouvem a palavra de Deus e pratica? Este homem sábio, ele é o próprio Jesus. Existem duas pessoas sábias na terra, que pisou na terra, Salomão e depois Jesus. Eu tenho um conceito de pessoas sábias, como Salomão, como Jesus e como Paulo. Tá? Mas a referência é Jesus. E ele diz lá mais adiante, olhando para Pedro, ele diz: tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Pedro. E sobre esta rocha, que é Jesus. Então ele está falando de um edifício que ele ia edificar. E ele, como sábio, não iria edificar esse edifício sobre a areia. Tem muitas pessoas edificando sobre a areia. Tem muitas pessoas edificando sobre a lama. Mas aquele que é sábio edifica sobre a rocha. Tá? Seja o ministério de cantar, de pregar, de ensinar, seja qual for o seu edifício, a sua construção, edifique ela sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Eu sou Reginaldo Ferreira Dutra, tá? Se quiser entrar em contato comigo, ministério pogo@gmail.com ou Reginaldo-preletor@hotmail.com ou pelo telefone, tá? 999501369. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.